Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula do curso Meu TCC em 21 dias e estamos entrando agora aí já no módulo de metodologia científica, né? Eu reservei aí 2 aulas para essa parte, tá? A de hoje vai ser um pouco mais comprida, porque a gente vai entrar um pouco mais a fundo aí na questão do método, tá? Eu estou aqui na frente do meu computador e vamos passar aí algumas coisas aí para você, bem relevantes, para você começar a escrever o seu método, caso você não escreveu ainda, ou até mesmo revisar, se você já começou a escrever alguma coisa, tá? Basicamente, o que a gente precisa para poder escrever aí a nossa metodologia são 3 aspectos, né? Se eu for relacionar mesmo, a gente encontra aqui mais de 6, a gente inclui até o instrumento da pesquisa. Mas eu vou relacionar aqui 3 aspectos, que é o que eu julgo mais importante para você começar a escrever uma metodologia, tá? Primeiro é o propósito, né? Qual é o tipo de método que você vai usar. O segundo é a abordagem, né? Aí você vai usar qual é o tipo de abordagem que você vai usar naquele propósito aí que você escolheu. E o terceiro é o procedimento, como é que você vai fazer, como é que você vai executar essa metodologia. Então vamos lá, eu fiz algumas anotações aqui, né, das mais que eu julgo mais importantes, tá, que você deve se atentar bastante quanto a isso, né? Primeiro vamos falar um pouco sobre o propósito, né? Sobre o propósito do TCC, eu relacionei 3 aqui. Antes de mais nada, TCC, gente, porque eu não vou fazer um TCC não, eu vou fazer um estudo de caso. Porque eu não vou fazer um TCC, eu vou fazer uma monografia. Gente, não importa, tá? TCC significa trabalho de conclusão de curso. E um TCC, ele pode ser monografia, estudo de caso, projeto de pesquisa, artigo científico. Não importa o tipo de TCC, ele vai ser sempre um trabalho de conclusão de curso. Tá? Só vai mudar, só muda aí a forma de escrita, né, e alguns aspectos, tá? Mas assim, vamos falar um pouco do propósito, né, do tipo do TCC. Eu coloquei aqui 3 tipos de pesquisas: a pesquisa exploratória, a descritiva e a explicativa, tá? A pesquisa exploratória, né, que eu vou falar aqui um pouquinho agora para vocês. Ela é quando você vai investigar aquele tema, né? É um tema que não é tão assim, que não tem as informações tão explícitas assim, e você vai fazer a exploração mais daquele assunto, como por exemplo um laboratório, né? Identificar alguma falha, algum erro, algum método, algum acontecimento, tá certo? Tem também a descritiva, né? A descritiva você tem aí, digamos aí, 2 possibilidades e você vai escrever, você vai fazer uma pesquisa de descrição dessas possibilidades, né? Você vai coletar os dados, né? Você vai criar alguns questionários para isso, vou falar um pouco mais lá na frente, tá? E a terceira parte do nosso propósito, né? A terceira opção é a pesquisa explicativa. Como assim, Damaris? É a explicativa, né? Você tem aquela preocupação de identificar algum fator que venha a ocorrer algum fenômeno, né? Por exemplo, se você quiser identificar como foi que surgiu esse coronavírus, por exemplo, então você vai fazer uma pesquisa explicativa e para você identificar por que foi que, e você vai começar a explicar, descrever o porquê que esse fenômeno aí, que essa pandemia aí aconteceu, tá? Proliferação, surgimento, proliferação, etc. Certo? Então, quando você escolhe um desses tipos de pesquisa, você vai vir falar da abordagem. O que é a abordagem? Como é que você vai tratar o seu TCC, como é que você vai tratar ele? Então tem a quantitativa, qualitativa e a quali-quanti, né? A qualitativa e quantitativa, né? Quando ela é as duas. Vamos lá saber um pouco a diferença aí, tá? Na quantitativa, você vai reunir dados estatísticos, tá? A gente vai trabalhar com números. Quantitativa, a gente trabalha com números, né? Por exemplo, no meu TCC, eu fiz um trabalho um projeto de comunicação para dentro de uma empresa, né? E a nossa equipe escolheu um restaurante para fazer isso. E então a gente queria identificar alguns fatores. Entre eles era como está o clima entre os colaboradores, né? Que a gente não sabia de nada, a gente precisou identificar esse clima. Então nós realizamos uma pesquisa qualitativa, né? Uma pesquisa qualitativa para falar que tantos por cento dos trabalhadores responderam tanto, Y% responder aquilo lá,
tá? Isso facilitou muito a gente na hora de escrever a nossa metodologia, né? Tem a parte também, a quantitativa, você pega, você vai se basear por estatística, que é onde eu acabei de falar. Acho que eu falei qualitativa, eu falei errado, gente. Tá? A qualitativa, ela vai muito para a parte de análise, tá? Ela é muito observacional, então você pode fazer dentro de uma metodologia, uma pesquisa de observação, depende aí do campo que você vai atuar, tá certo? E quantitativa, né, que foi a que a gente usou, né? Eu usei aí esses dois métodos, né? Dá para você fazer de observação e números também, tá? E o procedimento, ele vai ser como? Vai ser entrevista, vai ser análise de documento, vai ser pesquisa de campo, vai ser revisão bibliográfica, né? E esses documentos aí, qual vai ser aí o procedimento que você vai fazer, tá? A entrevista, quando você vai fazer uma coleta de dados, né? Tanto a entrevista quanto o questionário, né? E você tenta ser o mais imparcial possível, tá? A análise de documentos, você vai revisar revistas, software, livros, relatório. A pesquisa de campo, você vai em loco, né? Você vai onde está o problema. No meu TCC mesmo, eu fui no restaurante, né? Eu fui no próprio restaurante que a gente precisou e aplicamos lá nos funcionários, tá? E a revisão bibliográfica, né, bem parecido com a análise de documentos, você vai consultar vários livros e autores e vai trazer a visão de todos os autores de todos esses livros aí, tá certo? Bom, eu espero ter ajudado, né? Fica por aqui, eu pensei que o vídeo ia ser um pouquinho maior, mas pouco mais aí, vai dar aí uns 7 minutinhos, então você fica hoje com essa tarefa, inicia sua metodologia científica e a gente se encontra na próxima aula.